Eu sou a Cláudia, sou da Comissão Estadual de Santa Catarina, né, de Joinville. Nós somos a referência estadual, somos 15 bancos de leite, né, e 12 postos de coleta. Então, vai ser um pouquinho mais do mesmo. Né? Uma coisa que me veio à cabeça agora, escutando toda essa história, né, toda essa ação que a gente fez, e agora com a Kátia falando sobre os abrigos, né, da amamentação cruzada, teve uma cidade que foi completamente destruída. Qual foi? Roca Salles? Roca Salles. E existe uma história de uma mãe que o bebê sobreviveu, ela ficou meio que soterrada, assim, ela ficou, não conseguia sair por causa da água e ela amamentava, era um lactente. Então, o bebê conseguiu ficar bem porque ela amamentava. Então, essa é uma oportunidade também, nesses abrigos, da gente poder militar, né, sobre a amamentação, que é uma alimentação segura nesse momento, né, que não precisa de água, não precisa se preocupar com aquecimento, nem nada. Então, como eu disse, é um pouquinho mais do mesmo, eu vou passar rapidinho, né, muito parecida com a da Dani. Não conversamos, nem combinamos nada. Né? Então, dia 9 de maio de 2024, esse foi o pedido de socorro, né, da Rede Gaúcha de Bancos de Leite. Então, peço desculpas pela hora, mas realmente necessitamos de ajuda de vocês. A situação em Porto Alegre é lastimável, nossos bancos de leite humano necessitam muito, muito, muito de ajuda. Por favor, convido a todos que possam para uma reunião emergencial amanhã às 10 horas, com o propósito de adotar as medidas de apoio. Então, a partir daí, né, a gente fez, no outro dia de manhã, um SIG extraordinário, às 10 horas da manhã, e se conseguiu fazer esse, como que se diz, um balanço do que a gente podia doar, né, o que a gente já escutou aqui, 768 litros no final daquele dia, né, Miriam, acho que foi, que a gente fechou no final do dia, 768 litros, e em Santa Catarina, 97 litros. Então, começa aí a operação LHOP. Né? Através do WhatsApp, foi formado um grupo, onde nós podemos discutir as estratégias, né? Um plano com logística eficaz para essa ação dessa transferência de leite humano para o Rio Grande do Sul. Então, as duas remessas, 11 de junho de 2024, 33 litros, e 11 de julho de 2024, 30 litros. Vocês viram que o pedido foi em maio, né? E só conseguimos mandar em junho a primeira remessa, devido a todos os detalhes que foi montar essa operação. Então, aqui algumas especificações, né? As referências, tudo que foi mandado do hospital de origem, que foi, então, o BLH do Hospital Regional de Itaguatinga, né, endereço CNE, CNPJ, o endereço, então, da onde o CNPJ, do local onde seria entregue, né, o leite, que foi a Santa Casa de Porto Alegre, a caixa, né, é um conteúdo precioso, então, as especificações da caixa, o peso, quantos frascos, volume de cada frasco, a quantidade de gelo seco, que vocês viram ali que foi amplamente discutido, que caixa, como acondicionar, o tempo, e o tempo máximo de transporte da origem ao destino, que seria 12 horas. Aqui, então, também algumas fotos da montagem, né, da nossa atriz aqui ao lado dessa ação, que foi... que botou a mão na massa, como ela gosta de dizer e fazer, né, para que tudo fosse possível, como acondicionar esses frascos, se era vertical, se era horizontal, onde colocar o gelo. Né. Aqui, então, o dia D, né, saindo, então, a caixa do HRT, já na base aérea, com todas aquelas angústias de atrasos e com
com medo de que essa caixa não chegasse no mesmo dia ao destino, né? Doutora Graça, doutora Miriam, doutora Sônia Venâncio. Aqui, a chegada, então, no aeroporto, na base aérea de Canoas, porque o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estava embaixo d'água. Né? Depois, chegando ali no pátio da Santa Casa de Porto Alegre, e em perfeitas condições. Todos os frascos sem nenhuma perda. E, disso tudo, a norma técnica, né, que saiu, que fecha toda essa ação, né, onde a gente pode... O que faltou, por exemplo, nessa minha apresentação, e que a Dani colocou, que se complementou, foram as planilhas, né, que ali está toda a rastreabilidade do leite que foi, cada frasco, volume, acidez do ornique, calorias, próprio para consumo. Então, ali, toda essa documentação de rastreabilidade que a doutora Sônia Venâncio carregou e entregou na Santa Casa de Porto Alegre. Então, era essa a minha apresentação, né, para mostrar um pouquinho do que Santa Catarina se envolveu, porque o primeiro pensamento foi que o leite sairia pela proximidade do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sairia de Santa Catarina. Né? Então, mas, sabiamente, ele foi, então, saiu de Brasília, porque era tudo muito novo, e eu fico extremamente agradecida, e foi um grande aprendizado para mim, ter participado desse grupo. Né? Então, não queremos repetir nada, mas, se for preciso, a gente já está mais fortalecido de que saia de cada estado mais próximo da onde realmente necessitar. Então, meu muito obrigada a todos e essa rede. Uma coisinha que o doutor João falou ontem, tá? Tudo foi feito com muita emoção. O SIG, depois de que isso aconteceu, foi muito emocionante, né? Então, tudo foi feito com muita emoção, mas com muito rigor técnico também.